Olá, mulheres. Sejam muito bem-vindas a mais uma roda de conversa. Hoje, nós vamos falar sobre algo que todas nós carregamos em maior ou menor grau: as feridas emocionais. São marcas que não vemos, mas que influenciam como nos relacionamos com os outros, com o mundo e principalmente com nós mesmos. As feridas emocionais são mudadas na infância, muitas vezes desde a vida intrauterina até aproximadamente os 7 anos de idade. Grande parte dos desequilíbrios emocionais da vida adulta tem sua raiz em experiências conflitantes, não processadas, vividas nesse período tão sensível. Assim como a lesão física deixa marcas visíveis, as feridas emocionais também imprimem cicatrizes internas, criadas a partir de impactos emocionais intensos ou traumas. O mais importante é compreender que não é a experiência em si que causa a ferida, mas a forma como ela foi percebida, sentida e registrada pela criança. Por isso, cada história é única e jamais deve ser julgada. Cada pessoa interpreta e guarda as experiências conforme sua trajetória, seus recursos emocionais e o ambiente que a cercou. E para aprofundar ainda mais esse tema tão delicado e importante, a nossa amiga Eliana irá falar sobre a ferida da rejeição. Olá, meninas. Eu sou a Eliana, terapeuta especialista no universo feminino, e hoje estou aqui para dar continuidade a esse ciclo tão lindo que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos falar sobre a ferida da rejeição. E o que é uma ferida da rejeição? É uma experiência emocional dolorosa que ocorre quando nos sentimos excluídos, ignorados e não amados. Uma ferida emocional mais profunda, ela pode levar ao problema da autoestima, a ansiedade. Ela pode trazer dificuldades em estabelecimento em relacionamentos. E como pode se manifestar? O primeiro passo de uma ferida de rejeição, ela começa desde o ventre da mãe. Quando a mãe ela traz a rejeição para o bebê, seja ela conforme for, devido a um relacionamento que não está bem, ou por uma situação financeira, então naquele momento aquela mãe ela não quer aquele bebê. Então a partir deste momento, o bebê ele já vai sentindo a rejeição daquela mãe. Então quando esse bebê ele já sai com o fruto da rejeição. Então, através disso, vai crescendo essa criança, vai se tornando um adulto, e aí vem sendo manifestado esse sentimento. E como pode ser manifestado o sentimento? Através de uma pessoa quando ela não se sente amada. Ela precisa ter aprovação das pessoas, em tudo que ela faz, ela precisa de uma aprovação. E através disso também a pessoa ela tem um medo do abandono. Então, quando a pessoa tem essa ferida da rejeição, ela tem a dificuldade em confiar em si mesmo, confiar no outro, porque ela precisa que alguém valide ela de qualquer maneira. Ela tem uma autocrítica de si mesma. Em tudo que ela faz, ela põe um defeito. Por quê? Porque ela se sente rejeitada e ela precisa, então, se sentir aprovada. E como essa ferida da rejeição, ela pode ter raízes em experiências, através da negatividade, através de bullying, através de uma infância, quando ela perde um pai, uma mãe, um amigo que o rejeitou. Então, tudo isso são origens de uma ferida da rejeição. E como que nós podemos, então, reconhecer essa ferida? A primeira etapa é superar essa ferida da rejeição. Como? Reconhecendo que eu tenho essa ferida, reconhecendo que eu tenho uma dor. E o que que eu preciso fazer, então? Busque apoio de um psicólogo, de um terapeuta. Por isso, nós estamos aqui para te ajudar, para te dar apoio, porque a ferida da rejeição, ela precisa ter um acompanhamento, ela precisa ter alguém ali para te dar a direção. Precisa ser trabalhada a autoestima, então, por isso, nós precisamos buscar ajuda. Eu já vivi essa ferida da rejeição e sei o quanto ela é dolorosa. E quanto mais cedo você reconhecer essa ferida, quanto mais cedo você buscar ajuda, mais rápido você vai se recuperar. Então, busque ajuda, busque viver para si. Quando você começa a se analisar e entender, eu não preciso dessa ferida da rejeição, eu não preciso ser validada por ninguém, porque eu preciso me amar. Então, quando você viver essa experiência da autorrejeição, começa a se analisar, porque você não precisa da validação de ninguém. E se você estiver vivendo esse período, eu te aconselho, busque ajuda. E agora eu quero deixar para que possamos ouvir mais um pouquinho sobre o que é uma ferida da rejeição com a nossa amiga Ana. Olá, meninas. Então, para dar continuidade, né, eu vou falar um pouco mais sobre a ferida, né? Você já se sentiu invisível, inadequada ou constantemente rejeitada, mesmo sem um motivo claro?
Então, essas são algumas das características da ferida da rejeição. Essa ferida é a primeira a se manifestar na vida de uma pessoa. Ela está associada à fase de vida intrauterina até aproximadamente os 7 anos de idade. Então, para se proteger e não sofrer a rejeição novamente, a criança, né, o bebê, ele começa a fabricar uma máscara, né? Como a nossa amiga Eliana, ela falou, né, da gestação, que começa desde a gestação, e essa máscara, ela é conhecida como a escapista, né, que tenta desaparecer, evita vínculos profundos, né, teme ser rejeitado de novo e fica invisível, da invisibilidade, né? Ou seja, é uma pessoa que duvida do seu direito de existir e que parece não estar em seu corpo, né? As consequências emocionais, né, e comportamentais, como medo, anulação, ansiedade social, perfeccionistas, tudo isso vai interferir no seu emocional e no seu comportamento. Então, eu vou falar aqui alguns sinais que são característicos dessa ferida, né? A mulher, ela costuma bater nas coisas e não sentir a dor do impacto, né? Ela só percebe quando ela vê, né, que está com aquela mancha, né, no corpo. Também vive a maior parte do tempo em seu mundo imaginário. Em geral, ela é bem comportada, sossegada, é melhor não existir para não incomodar. Então, são mulheres, né, que têm muita dificuldade em se relacionar e conviver com a mãe. Também é uma das características, né? Elas vivem assim julgando e criticando. Se julga sem valor, se sente uma inútil. E é por essa razão, né, que ela vai tentar por meios, né, ser perfeccionista. Daí que vem o perfeccionismo, né? Porque quanto mais ela se sentir perfeita, ela acha que não vai ocorrer a rejeição. Então, vive se vitimizando, buscando encontrar alguém, né, para colocar a culpa. Costuma ter poucos amigos na escola. E mais tarde, isso também vai acontecer no trabalho. É considerada solitária, né? Quanto mais se isola, mais invisível se torna, né? Acredita que se for invisível ou perfeita, talvez ela seja aceita, né? Em resumo, né, no geral, a ferida da rejeição, ela faz com que a pessoa, quando se sente rejeitada, vista a máscara da escapista para não sofrer. Então, torna-se tão apagada que os outros não a enxergam mais. Essa ferida induz a pessoa a crescer, né, ou melhor, a crer que se ela viver em seu mundinho, né, deixará de sofrer, pois não rejeitará nem será rejeitada por ninguém. Essa ferida da rejeição é tão profunda que a escapista é, entre as 5 percepções, a mais inclinada ao ódio. Ela pode facilmente passar de uma fase de grande amor a outra de grande ódio, né? Outra característica é que ela se desvaloriza. Não consegue ver que pode ser melhor do que muitas pessoas em determinados assuntos. Fica desconectada, receando ocupar um espaço excessivo. A fuga é um comportamento que pode estar relacionado em todos os âmbitos da sua vida. Ela não compreende que, ao fugir, ela está potencializando a sua ferida. Então, eu reforço a dica da terapeuta Eliana da importância, né, da busca para a terapia, para um resgate, né, com acolhimento e amor. Agora, passo a palavra para a nossa amiga Iris, que vai falar sobre a ferida do abandono. Eu sou a Iris Aragão, terapeuta especialista, e estamos aqui nesse tema tão importante sobre as 5 feridas emocionais. Eu quero compartilhar um pouco sobre a ferida do abandono. Nós sabemos que as feridas emocionais, elas são modeladas na nossa infância e que por algum momento da nossa vida, por algum conflito ou trauma, nós já vemos aí sendo modeladas essas feridas emocionais. E a ferida do abandono, ela vem acompanhada também da ferida da rejeição. E quem carrega essa ferida do abandono, ela vai ter dificuldade de tomar decisões, ela vai estar sempre buscando o apoio de outras pessoas, de validação para as suas decisões, e ela precisa se sentir amparada, porque aquele sentimento de abandono vai estar sempre presente, e ela não aceita o não como resposta, ela vai estar sempre em busca de algo, e dentro dessa pessoa, né, que ela carrega aí essa ferida do abandono, ela vai carregar sentimentos de dependência, de não acreditar que ela é suficiente ou ter o suficiente, vai predominar o medo e a tristeza.
São sentimentos aí que predominam na pessoa que carrega a ferida do abandono. E uma busca constante por atenção. E nós sabemos que como essas feridas elas foram geradas lá na infância e gerou isso, ela carrega aí para estar sempre buscando ser amparada, a atenção que ela não recebeu quando deveria na sua infância. E aí, essa pessoa que carrega essa ferida do abandono, ela passa então a usar uma máscara para esconder a sua ferida. E a máscara que ela usa é a de dependente. É aí onde nós vemos muitas mulheres, né, com a dependência emocional. Às vezes ela não consegue se livrar de relacionamentos tóxicos porque ela se sente desamparada, ela se sente abandonada, e essa ferida vem lhe causando dor. E o sentimento que vem, como ela sempre vai precisar do apoio, é aquele sentimento do desamparo, né? Então, ela vai estar sempre em busca de algo para lhe apoiar. Um sentimento de que ela não vai conseguir sozinha. E as suas emoções entram ali num conflito e ela vai estar sempre buscando o apoio, não conseguindo se livrar dos relacionamentos tóxicos. E se você consegue se identificar com alguma dessas feridas, né? Ou em específico a ferida do abandono, é hora de você ter um olhar, de olhar para dentro de si, de poder se despertar para a sua autocura emocional. Eu passei pelo processo terapêutico e ao passar pelo processo terapêutico foi identificado que eu carregava a ferida do abandono. E ao carregar essa ferida de um abandono emocional, eu tinha meu pai e minha mãe, eles eram presentes. Mas em algum momento da minha vida, lá enquanto criança, eu me sentia abandonada. A minha mãe, ela sempre à frente, buscava sempre cuidar dela, né, e deixava ali de trazer aquela afetividade. E foi sendo gerada em mim essa ferida do abandono. E no momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, eu sempre carregava esse sentimento de que eu não ia dar conta sozinha. Eu buscava sempre o apoio de alguém. E aí é quando nós passamos pelo processo terapêutico, quando nós passamos pelo autoconhecimento, nós começamos a tratar as feridas que nos foram, né, geradas aí. E aí é possível, sim, a gente se identificar e trabalhar em nós e adquirir novos comportamentos, mudança de mentalidade, de que nós não vamos mais atrair situações que vão alimentar a nossa ferida, nem situações e nem emoções que alimentem essas feridas. Então, se você se identifica, é hora de buscar o autoconhecimento e se permitir no processo de autocura emocional. E agora vamos falar sobre a ferida da humilhação com a nossa teramiga Áurea. Olá, maravilhosas! Me chamo Áurea, terapeuta especialista no universo feminino. Estamos aqui para mais uma roda de conversas com esse tema bem importante das 5 feridas. E hoje eu trago aqui para vocês a ferida da humilhação. É uma ferida que despertada no momento do desenvolvimento das funções do corpo físico, em que essa criança sente que um de seus pais ou ambos sentem vergonha dela. A vergonha é um sentimento muito predominante. Também pode ser vivida na escola ou no seu meio social, comunitário, através do bullying. Forjará para si a máscara da masoquista, que é um padrão de comportamento gerado para sobreviver. A masoquista pode viver uma experiência de rejeição e sentir mais humilhada do que rejeitada, ter esse sentimento. O seu corpo é volumoso, ele é mais compacto do que largo, de estatura baixa, tensões no pescoço, né, na garganta, rosto redondo, olhos arregalados, inocentes como de uma criança. A masoquista também ela não compreende que fazendo tudo para os outros, ela os degrada e humilha. Tem dificuldade para exprimir seus reais sentimentos, o que ela sente verdadeiramente. Ela é muito expressiva e engraçada, contando histórias. O diminutivo está muito presente nas suas falas, no seu vocabulário, como, por exemplo, você tem um minutinho para mim? Possui uma voz doce, mas dentro dela um fluxo de julgamento acontece. O medo da pessoa que tem essa ferida é a liberdade. O nojo também é um sentimento muito vivenciado. Os medos da masoquista, que a impede de se comunicar com mais clareza, são o de magoar o outro, de parecer que ela é egoísta, de que o outro a faça ela se sentir um lixo, e de que ela possa se sentir indigna das coisas.
a recompensa da masoquista será sempre na comida. Esta é uma forma de ela compensar o fluxo de sentimento que ela está vivendo. Raramente sente que ela é reconhecida pelo que ela faz. Se sente, né? Tem vergonha de si mesma, sentindo-se mal com os olhares ou até os comentários das outras pessoas. Acredita que cuidar de si não será útil aos demais. Quanto mais mostra que a vida é um peso, melhor ela se sente. E isso acaba se tornando um hábito. E ela tem nojo de si mesma e até de outras pessoas. Algumas atitudes. Dinâmica, quer se mostrar firme, pois ela não quer ser controlada. Se coloca também em situações em que deve cuidar de alguém, porque assim ela esquece de si mesma. Costuma afirmar perante a família, aos amigos, que determinada pessoa não consegue fazer nada sem a sua ajuda. Adora mostrar que faz tudo, que dá conta de tudo. Evita falar com medo de se envergonhar ou até causar vergonha a alguém. Costuma comer demais, beber demais, comprar, gastar demais, cozinhar demais, né? Sente que tem coisas demais, fala demais. Fala que está cansada, que está fazendo muitas coisas. Vive reclamando da vida. Trago aqui uma informação. Uma mulher que engravidou na adolescência e essa gravidez gerou vergonha, essa criança terá sua ferida muito cedo despertada. As adolescentes também podem sentir essa ferida da humilhação, muitas vezes, na sua primeira, quando acontece a sua primeira menstruação, ou descontar dos seus seios, do seu corpo, né, o seu próprio corpo, conhecendo o seu próprio corpo, elas podem se sentir com vergonha. Dentro do processo terapêutico, a gente acaba investigando as feridas e, claro, cada uma de nós traz um pouquinho de cada uma delas, né? Como as nossas colegas aqui já comentaram. A Áurea, com certeza, validou muito firmemente a ferida da humilhação. Porque eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica. Eu não queria ninguém no meu controle. Até hoje, assim, é algo que eu lido muito com isso, né? Eu não quero ser controlada. Sofri bastante bullying também. Também passei por essa fase de muita rejeição, mas no fundo eu nunca validei como rejeição. Para mim, sempre a minha mente trazia humilhação. Passei por diversas fases, diversos momentos, experiências que para mim eu validava como humilhação, né? Também sempre fui a gordinha da casa, então também sempre compensei muito com a comida. Hoje eu consigo ter muito melhor esse controle, né? Mas então várias coisas que hoje eu trouxe aqui, fui me identificando, né? E dentro do processo eu fui deixando. O reconhecimento para nós terapeutas, enquanto terapeutas, o reconhecimento da beleza da criança é algo muito importante e que impacta muito na vida desse adulto futuramente. Então, resgatar essa criança e fazer ela se sentir amada e aceita é parte desse processo, certo? Agora eu deixo aqui a fala para a nossa amiga Andreia. Olá, obrigado, Áurea. Tudo bom, minhas lindas? Sejam bem-vindas. Eu sou Andréia, terapeuta especialista no universo emocional feminino, né? Eu sei que vocês já me conhecem aí das nossas rodas, que é sempre um privilégio participar e conversar com as minhas amigas abençoadas, né? Nessa troca tão rica e cheia de aprendizados. Gratidão. E gratidão por todos que estão nos acompanhando. Esperamos estar gerando valor na vida de cada um. Hoje estamos falando sobre as feridas emocionais e eu vou compartilhar especialmente sobre a ferida emocional da traição, que geralmente é desenvolvida, assim como todas as outras, na infância, através da percepção de cada um em suas experiências. A ferida da traição ocorre quando confiamos em alguém e somos decepcionados. Pode surgir quando somos enganados, traídos ou manipulados. Além disso, pode levar a padrões de comportamentos que limita a pessoa para a vida. E também pode acontecer a criação de uma máscara para evitar a vulnerabilidade, a máscara da controladora, que busca incessantemente controlar tudo e todos à sua volta, para se sentir segura e protegida e não ser traída, abandonada traiçoeiramente ou delatada. Mas isso, claro, inconscientemente. Os comportamentos associados à ferida da traição são difícil confiar. Gera na pessoa uma profunda desconfiança em relacionamentos, seja de amizade,
amoroso ou familiar. Ciúme excessivo. A pessoa pode desenvolver um ciúme exagerado, com receio de que a outra pessoa possa traí-la a qualquer momento. Isolamento social. A pessoa pode levar a um afastamento das relações sociais, como forma de se proteger de novas decepções. Mudança de humor, podendo gerar instabilidade emocional, com alterações repentinas de humor, como irritabilidade, tristeza ou raiva. Alterações no comportamento alimentar. A pessoa pode desenvolver compulsões alimentares ou evitar comer, como forma de lidar com a dor emocional. Buscar relações tóxicas. A pessoa pode repetir padrões de comportamento que a levam a entrar em relacionamentos abusivos ou inadequados. Criação de uma armadura. A pessoa pode desenvolver mecanismos de defesa para evitar se envolver emocionalmente em novos relacionamentos. Baixa autoestima. Essa ferida gera uma sensação de insuficiência e questionamentos sobre o próprio valor. Procurar atenção e apoio. A pessoa busca constantemente atenção e apoio emocional de outras pessoas, sentindo-se insegura e dependente. Medo de ficar sozinha. A pessoa pode ter medo de ficar sozinha, buscando constantemente companhia para evitar a sensação de abandono. Perfeccionismo. A pessoa pode se tornar excessivamente perfeccionista, buscando controlar tudo para evitar possíveis traições ou decepções. Em casos mais graves, a pessoa pode desenvolver comportamentos de automutilação ou pensamentos trágicos contra a sua vida. Todos esses comportamentos não são regras. Cada ser é único e sua história molda esses padrões. Então, vai fazer sentido alguns comportamentos e outros não. E está tudo bem. É importante reconhecer a presença desses comportamentos em excesso e que não fazem mais sentido em sua vida. Buscar ajuda profissional para lidar com as feridas e reconstruir sua essência, compreender e acolher, para que assim possamos identificar os padrões que limitam e paralisam e caminhar rumo a uma consciência ampliada para a sua autocura emocional. E agora eu deixo a palavra com a nossa amiga Lohane. Obrigada, Andréia. Tudo bom, mulher? Hoje nós vamos falar sobre a ferida da injustiça. E esse nosso papo vai ser profundo e direto. A mulher que carrega essa ferida, muitas vezes, ela sente que não é reconhecida pelo seu justo valor. Sente que não é respeitada, que não recebe aquilo que ela merece. Curiosamente, essa dor também pode surgir quando recebe mais do que ela deveria. É complexo, mas é real. Essa ferida nasce lá atrás, entre os 4 e os 6 anos de idade, quando a criança começa a perceber: eu sou humano, tenho personalidade, sou alguém. Só que nesse momento, muitas vezes, ela não consegue expressar quem ela é. Ela não se sente livre para ser ela mesma. E adivinha? Essa ferida se manifesta principalmente na relação com o genitor do mesmo sexo. A criança percebe que o genitor ele é frio, como alguém que não sente ou que não se expressa. Mas atenção, não significa que o pai ou a mãe de fato seja frio. Mas foi assim que essa criança percebeu. E como eu sempre falo, ferida emocional não é sobre o que acontece, é sobre como você percebe o que aconteceu. Então, para se proteger, essa criança, ela cria a famosa máscara da rigidez. Ela se fecha, se endurece e se distancia emocionalmente. Mas por trás dessa armadura há uma sensibilidade imensa. Só que ela prefere não reconhecer isso, muito menos deixar os outros verem. Esse tipo de mulher, ela tende a fingir que nada a afeta. Cria aquela imagem de frieza. Mas não é verdade. Ela sente, e ela sente muito. Por isso, tem alguns comportamentos típicos. Ela segura os braços, protegendo a região do estômago, numa tentativa inconsciente de não sentir. Muitas vezes, ela veste o preto para se esconder. Não como escapista, mas para se proteger.
Quem carrega essa ferida busca justiça e correção a todo custo. É perfeccionista. Acredita que se fizer tudo perfeitamente, será automaticamente justa. Só que aí mora um grande desafio. Mesmo sendo rigorosa e seguindo seus próprios critérios, pode acabar sendo injusta. Essa mulher, ela tende a se inclinar mais a sentir inveja. Por quê? Ela não gosta de ver quem tem mais, porque na sua percepção essa pessoa não é merecedora. E por outro lado, pode acreditar que os outros também a invejem. Agora, presta atenção. A dependente é ciumenta, porque teme ser abandonada. A controladora, ela teme a ser traída. E a rígida, ela morre de medo de trair os próprios valores. Por isso, é extremamente leal e faz tudo para não se colocar em situações que a façam sentir essa dor de novo. Fisicamente, a rígida pode até ganhar peso ao longo da vida, mas o corpo tende a manter uma certa proporção, mas ela morre de medo de engordar. Não aceita nenhuma barriguinha saliente. Acredita que para ser feminina precisa ter curvas, mas as curvas certas. E geralmente essa mulher, ela tem baixa estatura. E ela também dá preferência para roupas que a marquem, marca a cintura, reforçando a sua estrutura, reforçando a sua silhueta, reforçando as suas curvas. A rígida também acredita que as pessoas a valorizam pelo que ela faz e não pelo que ela é. Por isso vive correndo, resolve tudo com muita eficiência. Dificilmente admite que tem problemas. Afinal, problemas são sinal de fraqueza. E fraqueza ela não permite. Essa mulher é extremamente otimista. Talvez até demais. Como se dissesse, tá tudo bem. Mesmo quando tá tudo desmoronando lá por dentro. Ela não gosta de mostrar vulnerabilidade. E por isso ela sofre em silêncio. Ansiedade, depressão, estafa são quadros comuns. Sabe por quê? Porque ela acumula. Ela não percebe os limites. E só descobre que passou do ponto quando adoece. Quando ela inicia o seu processo de autocura, ela descobre que não precisa mais ser assim. Não precisa se proteger tanto. Não precisa negar seus sentimentos. Não precisa controlar tudo. O maior medo é sentir a mesma frieza que um dia ela aferiu. Por isso, ela tenta se mostrar mais calorosa. Muitas vezes soa forçado. Não porque ela queira, mas porque ela está desconectada com a própria essência. Por fim, mulher, se você se reconheceu aqui, respira fundo. Não precisa se julgar. Só precisa entender que esse comportamento, ele nasceu para te proteger. Mas não precisa mais ser o seu jeito de viver. Bora juntas ressignificar essa ferida? Você merece se libertar dessa rigidez e permitir ser quem você realmente é. Humana, sensível e potente. Obrigada, meninas!